Bom, diz aqui o MIT que está vermelho, se está vermelho, está gravando. E como diziam os antigos comunicadores de rádio AM, estamos no ar. E se estamos no ar, os ouvintes esperam pela nossa voz. Dizia a 840 AM, radiodifusora de Garanhuns, no agreste meridional de Pernambuco. Digamos assim. Meus tempos de estudante do Diocesano em Garanhuns, lá nas Freiras. Muito bem. Bom, jovens, sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é o módulo lecionado por Luciano Nascimento, docente colaborador permanente do PPG-CJ da UFPB, desde março de 2013. Somos docente colaborador nesse programa. Um módulo que se intitula Mundos do Direito Econômico do Mundo. Aliás, lecionamos 2 módulos aqui, um no primeiro semestre e esse no segundo semestre, em regra, e que recebe praticamente a mesma intitulação. O outro se chama Mundos dos Direitos Humanos do Mundo. Esse se chama Mundos do Direito Econômico do Mundo, para a área de concentração em direito econômico. E esse módulo ele é uma homenagem a Raffaele de Jorge, professor emérito da Faculdade de Jurisprudência da Università del Salento, nella città di Lecce, Puglia, Salento, sul da Itália. Uma homenagem porque, em 2010, Raffaele de Jorge lança um livro chamado I Mundi della Società del Mondo, Os Mundos da Sociedade do Mundo. E, por 3 anos, fomos assistente de Raffaele de Jorge no curso de doutorado na Faculdade de Jurisprudência da Universidade do Salento, na cidade de Lecce. Ele, à época, coordenava esse curso de doutorado e ele próprio havia criado as áreas de concentração desse curso, um curso formado por 2 áreas de concentração, portanto, uma denominada Evolução dos Sistemas Jurídicos e a outra Reconhecimento dos Novos Direitos. Raffaele de Jorge não apenas o discípulo mais conhecido de Niklas Luhmann, mas o parceiro mais íntimo, mais confidente daquele que é apontado como sociólogo número 1 da segunda metade do século XX, que é o professor Niklas Luhmann. Raffaele de Jorge inicia sua parceria com Luhmann em 1978 e ela se conclui, do ponto de vista físico, em 1998, com o falecimento de Luhmann. Então, esse módulo é uma homenagem a Raffaele de Jorge, por causa do livro de 2010, e também uma homenagem ao professor Niklas Luhmann, por causa dessa relação com de Jorge e por causa da abordagem que daremos aqui nesse módulo. Então, gostaria primeiramente de deixar isso estabelecido, deixar isso claro, transparente, que é uma homenagem a meu maestro, Raffaele de Jorge. O módulo, portanto, o módulo está dentro dos temas fundamentais do direito do PPG-CJ. E aqui, vou colocar aqui no chat. Este é o módulo. Nós partiremos de uma explicação acerca do sentido do módulo. Ou seja, a abordagem nesse módulo ela se dará pela teoria dos sistemas, e não unicamente pela teoria dos sistemas construída pelo professor Niklas Luhmann, a sua proposta de teoria dos sistemas, mas sim partindo da ideia da sociedade como um sistema social do professor Talcott Pearson, da Universidade de Harvard, com quem, no final dos anos 50, em 1959 até 1962, o professor Luhmann vai fazer uma pesquisa de doutorado, e depois volta à Alemanha e, em 63, assume uma função no Instituto para a Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Escola de Frankfurt, que, afinal de contas, havia, infelizmente, ocorrido o falecimento do professor Adorno, Theodor Adorno, e houve, portanto, o concurso para a cadeira que era de Adorno em Frankfurt, e Luhmann, portanto, participa desse concurso. Então, a ideia aqui é de observações, de estudos,
que se traduzam por uma abordagem denominada de paradigma da teoria dos sistemas. Já anunciando que a ideia de Parsons, na sociologia americana, é de uma matriz de teoria dos sistemas, ou a interpretação da sociedade como sistema social, à luz de uma ideia estrutural funcionalista. Né? Está, portanto, não está lá no plano de aula que receberam, na relação bibliográfica, porque eu não tive tempo de concluir aquilo, mas tinha que mandar o plano para vocês, mas agora, nos próximos dias, que eu digo amanhã, sábado, domingo e segunda, eu concluo, e aí, criando o grupo do WhatsApp, eu mando o plano de aula com a relação bibliográfica completa e dos textos que iremos fazer as leituras. Partiremos, portanto, de uma leitura dessa ideia da teoria como sistema social de Parsons, e por uma matriz de teoria do sistema denominada de estrutural funcionalista, né? Porque Parsons interpretava que a estrutura é a sociedade, né? E a funcionalidade era construída pelo processo comunicativo na sociedade, pela produção linguístico-comunicativa na sociedade, e assim as sociedades se formam, ou seja, mais do que se formar, elas se organizam pelo processo comunicativo, mas elas representam a estrutura. E quando Luhmann vai a Harvard e fica com Parsons até de 1959 a 1962, e volta para a Alemanha, ele publica, portanto, os seus primeiros estudos e exatamente de ressignificação e renovação do pensamento de Parsons. Se Parsons havia, na sociologia americana, proposto uma teoria estrutural funcionalista da sociedade moderna como sistema social, Luhmann vai inverter a matriz. E ele vai dizer, portanto, que a modernidade não se caracteriza, ou a sociedade moderna não se caracteriza exatamente por aquele pensamento de Parsons de estrutura e função, né? Mas sim de função e estrutura. Para Luhmann, portanto, que inaugura na teoria dos sistemas um pensamento denominado de funcional estruturalista, ele afirma que a estrutura é a comunicação. O funcional é a sociedade. Ou seja, para Luhmann, não há sociedade sem comunicação. Ou seja, Luhmann imprime uma ruptura definitiva e uma proposta de renovação epistemológica com o pensamento da modernidade, ou seja, com o pensamento iluminista, liberal, clássico, moderno, né? Com as várias concepções de interpretação sobre sociedade, política, direito, economia, religião e moral, né? Ele vai dizer, a sociedade é um fenômeno de produção de comunicação. Então, a estrutura da sociedade é a comunicação. A função é a própria sociedade. É onde a comunicação se desenvolve, é onde a comunicação se produz, é onde a comunicação organiza ou desorganiza a sociedade. Ela é a própria sociedade. Não existe sociedade sem comunicação. O que significa dizer, né, que sem dúvida alguma, uma proposta original acerca da interpretação da sociedade. Em 65, inclusive, mas já antes de 65, mas isso vai ficar traduzido numa obra bem maior, Luhmann vai trazer para essa ideia da teoria dos sistemas sociais, ou da teoria dos sistemas, né, a ideia da diferenciação social. Uma das características da sociedade moderna é a diferenciação social. Ou seja, a diferenciação... Eu vou até aqui fazer uma piada, né? Quando ouvimos a palavra ou a expressão teoria da diferenciação social, seria algo como aquilo que aquela menina do funk chamou de cada um no seu quadrado. Ou seja, na sociedade moderna, a política tem os seus limites, o direito tem os seus limites, a religião tem os seus limites, a moral tem os seus limites. Aqui está a diferenciação social, a teoria da diferenciação social. Para Luhmann, é isso que faz com que a sociedade seja moderna.
Mas isso é uma comunicação. Se não houver uma comunicação, isso não existe, né? E aqui, só para fazer uma provocação, neste país aqui, está assim de gente querendo desconstruir essa diferenciação social, né? Querendo imprimir uma desdiferenciação social, querendo que política, direito, moral, religião seja uma coisa só, né? Enfim. Mas uma das grandes afirmações que Luhmann vai fazer nos anos 60 é de que a sociologia não tem estrutura para descrever as complexidades da sociedade moderna. A sociologia que ele se refere, essa sociologia de uma filosofia dos valores, de um pensamento das luzes ou iluminista, da sociologia de Durkheim, para Luhmann, essas construções clássicas do pensamento moderno não esboçam uma estrutura teórica que explique as complexidades da sociedade moderna. Por isso que esse módulo ele parte de ideias de estudos e observações de um paradigma científico da teoria dos sistemas. Depois, Luhmann vai trazer para dentro dessa teoria dos sistemas uma série de outras expressões, como a ideia da autopoiese, da autorreprodução, da reflexividade, da circularidade, da tautologia, etc., etc. Todos elementos cognitivos e linguísticos que traduzirão toda a sua complexa construção teórica da teoria dos sistemas ou teoria dos sistemas sociais. E que a maior parte delas estarão de forma incipiente na sua obra de 84, denominada de Social System Theory, ou Teoria dos Sistemas Sociais. Então, nesse módulo, nós partiremos, portanto, de concepções de uma sociologia da economia, porque está dentro da área de direito econômico, esse módulo. Então, portanto, partiremos de uma ideia de sociologia da economia, de sociologia do direito econômico, né? E, portanto, nessa ideia de uma sociologia da economia e uma sociologia do direito econômico, a própria ideia de sociedade, Estado, direito, economia, e eu acrescentei uma palavra lá chamada crime, ou reato, né? Ou delito, assim por diante. Por quê? Porque ela vai estar referida no último eixo, porque esse módulo será composto, portanto, por 4 eixos. 4 eixos. E explicarei cada um deles para depois partiremos, portanto. Ou seja, o módulo será composto por uma proposta metodológica e 4 eixos temáticos de estudos, de debates, de investigação, de proposições. Será nesse sentido, portanto. Mas, como nós estamos falando digamos assim, da estrutura que irá receber todos os nossos pensamentos para confrontar com ela, que é essa teoria dos sistemas sociais, ou por uma ideia de teoria dos sistemas, porque teoria dos sistemas nós temos várias, né? Nós podemos ir para um outro autor chamado Ernest Glaserfeld, que vai tratar de teoria dos sistemas, né? E dentro do pensamento sociológico alemão, então, eu tenho uma diversidade riquíssima sobre teoria dos sistemas. Mas essa teoria dos sistemas de apropriação de Parso e de Luhmann no sentido de que nós estaremos recebendo contributos dos pensamentos do construtivismo, do estruturalismo e do funcionalismo, dessas 3 matrizes de produção do saber e do conhecimento e de interpretação, portanto, e observação, portanto, sobre a sociedade moderna. E quando eu estou falando aqui de sociedade moderna, eu estou falando de moral, religião, economia, política, direito, arte, ciência. Ou seja, de todas as diferenciações que constroem a sociedade moderna, como diz Luhmann e como dizem outros autores, a partir dos movimentos revolucionários, especificamente os 2 grandes movimentos revolucionários do século XIX. A ideia americana, né, com as suas cartas de direitos, como, por exemplo, da Virgínia, da Filadélfia, da Geórgia, etc., e que vão dar origem à primeira Constituição escrita do mundo ocidental, a Constituição Americana de 1787, e a Revolução Francesa, de agosto de 1789, que vai dar origem, que já tinha dado origem ao rascunho, digamos assim, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e depois dá origem à Constituição Francesa de 1791. Então, são esses 2 grandes marcos da modernidade para a ideia de uma teoria dos sistemas por todas essas
diferenciações que eu me referi: moral, política, economia, religião, direito, ciência, arte, etc. Então, à luz desse cômputo, é que trataremos, portanto, de todas essas, vou nominar aqui de complexidades. Mas tem um autor muito antes de Luhmann, que, obviamente, não fez um estudo, ou nem publicou um estudo, com a profundidade e a complexidade e a propriedade que Luhmann o fizera, ou irá fazê-lo, a partir de 1962, 1963, 1998, com a sua última grande obra, denominada de Die Gesellschaft der Gesellschaft, a Sociedade da Sociedade. No século XIX, no Brasil, tem um autor que escreve um ságio, um artigo, um texto chamado um texto intitulado Variações Antissociológicas. Tem ideia de quem pode ter sido esse autor? E que vai fazer uma afirmação muito semelhante à de Luhmann, porque Luhmann faz a afirmação, repito, dizia Luhmann, a sociologia não tem estrutura para descrever as complexidades da sociedade moderna, ou seja, para descrever as diferenciações dessa sociedade moderna, os conteúdos das diferenciações da sociedade moderna, as complexidades da sociedade moderna. E que, portanto, a ideia de uma sociologia iluminista das luzes, de uma sociologia dos valores, dessa sociologia de uma estrutura ou de uma moldura dos valores da modernidade, não apresentava uma estética de conteúdo ou de estrutura que pudesse descrever, portanto, essas complexidades. Mas, no século XIX, um autor no Brasil vai fazer uma afirmação bastante semelhante, digamos assim, quando esse autor, no século XIX, vai e diz o seguinte, abre aspas, a sociologia é um sonho tão bonito quanto inatingível. Ponto. A sociologia não se caracteriza por um espaço científico que possa descrever o mundo do presente, fecha aspas, ponto. Muito bem. Para os construtivistas, por exemplo, a produção do saber e a produção do conhecimento, ela se dá por observações do presente, não do passado e não do futuro. Porque nós vivemos no presente, dizem os construtivistas. A nossa prisão, o nosso cárcere, do qual não há plano de fuga, é o presente. Tudo acontece no presente. E muitas vezes, quando nós observamos o presente, ele não é mais presente. E quando ele não é mais presente, não há o que se fazer. Porque as decisões são tomadas no presente. Então, essas duas afirmações de que, a sociologia é um sonho tão bonito quanto inatingível, que ela não descreve o presente, é, sem dúvida alguma, a origem de um pensamento funcional, estrutural, construtivista, que só vai aparecer no pensamento sociológico americano nos anos 40 e no pensamento sociológico alemão nos anos 50. Ou seja, 60 e tantos anos depois. Como, por exemplo, em descrições de Max Weber, de Luhmann, de Pearson e de tantos outros. Eu estou me referindo mais uma vez àquele rapaz vindo do interior de Sergipe, a Tobias Barreto. Ele escreve esse texto. Ele escreve, portanto, esse texto intitulado Variações Antissociológicas. E ele faz essa afirmação. E que para nós, portanto, a interpretação é de que esse é um dos momentos na sociologia, porque tem no direito outro momento, mas na sociologia esse é um dos momentos
do que podemos chamar, portanto, de a origem do pensamento funcional, estrutural, construtivista, periférico. Porque nós, ainda hoje, somos periféricos. Então, a abordagem desse módulo se dará por esses pensamentos. Obviamente, Luciano, então não vamos tratar aqui das proposituras do iluminismo, ou seja, nós não vamos falar aqui da filosofia dos valores de Immanuel Kant, aquele rapaz de Königsberg, né? O nome mais expressivo da modernidade. Claro que sim, né? Mas a abordagem aqui é, sem dúvida alguma, por essas matrizes de produção do saber e do conhecimento e que propõem sempre uma ruptura com o outro pensamento. Nós faremos aqui o confronto, sem dúvida alguma, entre essas matrizes de produção do conhecimento. Apenas para estabelecer aqui uma explicação, né, acerca de como surgirão os temas, surgirão os tópicos, surgirão as temáticas e, portanto, o processo de debate sobre todas elas se dará dentro desse grande espaço imaterial de discussões. Colocada a explicação, vem, portanto, a proposta metodológica. Como receberam o plano de aula provisório, eu não vou colocar aqui a descrição total da proposta metodológica, mas ela é uma proposta metodológica intitulada de observacional, construtivista, estrutural, crítica e funcional. Mas, antes de pronunciar sobre a mesma, antes de nos pronunciarmos sobre a mesma, gostaria de ouvi-los sobre essa palavra metodologia. Quando ouvem a palavra metodologia, ou quando leem um texto sobre metodologia, o que imaginam? Eu vou aqui só procurar construir uma ilustração do sentido dessa indagação. Um grande autor alemão, nazista, né? Afinal de contas, não nos esqueçamos, muitos dos nomes do direito são nazistas, né? Do direito penal, do direito constitucional. Né? Do direito constitucional, Carl Schmitt é o grande pensador das ideias sobre Constituição para o Führer. No direito penal, o professor Edmundo Mesger era o consultor do Führer sobre a ideia de construção de processos eugênicos na sociedade do Terceiro Reich alemã, né? Um dos grandes penalistas da história, Edmundo Mesger. O pai do finalismo penal, o professor Hans Felsen, né? Era nazista, filiado ao Partidão, frequentava as reuniões do Partidão e tal, e tudo mais. Né? Meu caro Jardiel Pereira, que é lá do Brejo da Paraíba, eu me refiro a isso porque, em Guarabira, Hans Felsen, o pai do finalismo penal, com aquela, não só com aquela, mas com a série de construções, mas com seu livro de 1933, O Novo Sistema Jurídico Penal Alemão, em 1933, em Guarabira, esse nome Hans Felsen, ele tem um outro nome, ele é conhecido em Guarabira como Coisinha. Coisinha. Porque nenhuma aula no curso de graduação, aula de Direito Penal, Teoria Geral do Delito, no curso de Direito de Guarabira, da Universidade Estadual da Paraíba, falando sobre sistemas penais, né? O sistema causal naturalista do professor Franz von Lister, o sistema neocantista dos professores Edmundo Mesger e Reinaldo Frank, o sistema finalista de Felsen, e depois o funcionalismo de Klaus Roxin, Gunther Jacobs, Kid Milhouse, Zygmunt Popper, etc., etc., tinha lecionado sobre o sistema finalista numa semana, na semana seguinte estava falando sobre o funcionalismo. E uma senhorita que frequentava a disciplina chegou e levantou a mão e disse assim: professor, eu posso fazer uma observação? Eu disse: mas é claro, senhorita, deve fazer sempre a observação. Mas, assim, esse sistema funcionalista que o senhor está falando aí é muito parecido com o sistema de coisinha que o senhor falou semana passada. E eu falei:
Eu falei sobre coisinha aqui semana passada. Ela disse, sim, só deu uma aula sobre o sistema de coisinha aqui semana passada. Disse, coisinha? E que sistema era esse de coisinha? Elas espera aí, deixa eu pegar meu caderno. Aí pegou o caderno e falou assim, esse tal de Velsen. Aí eu falei, o finalismo. Ela disse, esse finalismo, esse sistema de coisinha. Disse, então, em Guarabira, Hans Felsen, né, o penalista nazista alemão, se chama Coisinha em Guarabira. Né? Então, não poderia esquecer isso, está registrado na minha memória, e a memória é terrível. Quando a memória registra algo, não se apaga mais. Né? Porque a função da memória, como veremos aqui nesses modos, a função da memória não é registrar a primeira. A primeira função da memória é esquecer. Né? A segunda é que é registrar. Porque se a primeira fosse esquecer, desculpe, se a primeira fosse lembrar, e nós lembrássemos de tudo que vivemos, uma hora o nosso HD ia queimar, né? O disco rígido ia queimar, ou seja, porque nós temos aqui, alguns têm 32 gigabytes, outros têm 64 gigabytes, outros têm 128 gigabytes, outros têm 1 tera, 2 teras, 3 teras, né? Então, a primeira função da memória é esquecer, né? E a segunda é registrar aquilo para criar as nossas pastas, para que com as nossas pastas nós possamos produzir ideias, e produzindo ideias possamos organizar a linguagem. Organizando em linguagem, vamos formular comunicações que organizarão a teoria da sociedade, digamos assim. Né? Então, à luz disso, a pergunta metodologia, ela é em função também de um autor nazista chamado Karl Lawrence. Que publica um livro, Karl Lawrence publica um livro chamado, até escrevi errado aqui, Metodologia da Ciência do Direito. Né? Se você tem interesse nesse livro, pode baixá-lo aí do Aristóteles americano, também conhecido como Google. É disponível aí uma versão para a tradução do português de Portugal. Português de Portugal, pá, estás a perceber? Não português do Brasil, que é este português cantante, este português doce. Não. É o português de Camões, de Vasco da Gama. Estás a perceber? Tem uma tradução para o português de Portugal. Você pode conseguir a versão em PDF. Tem lá umas 400 e poucas páginas. Isso num sábado à tarde, você coloca umas 2 long neck de Triunfo no congelador, entendeu? Coloca umas 2 long neck de Triunfo no congelador. Liga para um amigo meu chamado Raoni, que ele vende uns produtos orgânicos de primeira qualidade que não tem contraindicação, né? Porque, como dizia Bezerra da Silva, se é da natureza, foi inventado por Deus. Se foi inventado por Deus, como é que pode fazer mal? Foi inventado por Deus, né? E aí você dá uns back lá, toma umas triunfinhas, vai lá, né, só aí no seu computador, lendo Karl Lawrence e tal, para saber qual é a sua ideia de metodologia. Sim, para Lawrence, na sua metodologia da ciência do direito, ela tem 2 faces, né? E uma das faces da metodologia do direito para Lawrence é exatamente a jurisprudência. Né? A teoria da decisão judicial se caracteriza como uma das grandes metodologias do direito para Lawrence. A outra, obviamente, é a produção legislativa, portanto, a construção do ordenamento jurídico. E aí, Rafael de Jorge, lendo esse livro de Lawrence, quando ainda com Luhmann, vai fazer uma provocação a Lawrence e estabelece uma comunidade como metodologia do direito, que a jurisprudência, para Rafael de Jorge, para autores construtivistas, estruturalistas e funcionalistas, ela é a memória do direito. A jurisprudência é a memória do direito. Mas toda memória é seletiva. Mas por que ela é seletiva, Luciano, toda memória? Toda memória é seletiva porque ela é o registrar do esquecer. Ou seja, eu esqueço algumas coisas e registro outras. Ou seja, eu faço um processo seletivo. É o que eu digo, o HD.
O HD faz um processo seletivo do que ele quer transformar em arquivos e pastas e do que ele vai deletar. Então, obviamente, que a memória, ela própria, ela é seletiva. Então, se você está dizendo que ela é a ciência, que ela é a metodologia do direito, o direito tem uma metodologia seletiva, e aí começa-se um debate entre Karl Lawrence e Rafael de Jorge sobre a jurisprudência como metodologia do direito. Então, quero ouvir aqui a todas e todos sobre qual é a sua ideia sobre metodologia. Quando você lê um texto que aparece essa palavra, metodologia, né? Ou quando você ouve, vou aqui utilizar a linguagem das plataformas digitais, quando você ouve um podcast, quando você ouve um podcast e que a palavra aparece na ordem do discurso metodologia, o que é que maquina aqui, né? O que é que o seu HD com 2 tera, 3 tera começa a dizer assim, eita, metodologia, que porra quer dizer essa palavra? Metodologia. Porque nós podemos imaginar metodologia lá, né, 1611, com aquela publicação do livro de Descartes, né, o discurso sobre o método, ou o discurso do método, quando Descartes vai dizer assim, metodologia é a busca pelas verdades científicas, né? E que depois, né, depois de Descartes, outros dirão assim, o método não é mais suficiente, porque Descartes não utilizou a palavra metodologia, ele utilizou a palavra método. Então ele vai e diz, o método não é mais suficiente, a metodologia sim. Então, se método era um instrumento pelo qual busca-se as verdades científicas, o que seria metodologia? Aí vem os autores, né, depois de Descartes, e começam a dizer, metodologia é a reunião de métodos pelos quais buscamos as verdades científicas. E aí vem um autor português que eu citei aqui nesta aula, o professor José Fernando Couto Pinto Bronze, vai e diz: o método foi suficiente em uma época, a metodologia foi suficiente em outra época. A nossa época é a época da metodonomologia. E aí escreve um livro com mais ou menos 400 páginas para explicar essa palavra, metodonomologia. Mas aí eu gostaria de ouvir a tradução do pensamento das senhoritas e dos senhoritos sobre metodologia. Que porra quer dizer essa palavra metodologia? Porque vocês estão, não nos esqueçamos, todos nós, vocês não, Luciano, Nascimento, presta atenção, mané, né? Nós estamos, mesmo que virtualmente nessa pandemia, mas nós estamos num programa que se auto-intitula Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica. Não é em outra bagaça, não. É em Ciência Jurídica, olha só. Esse programa aqui não é em Sociologia, esse programa aqui não é em Antropologia, esse programa aqui não é em Filosofia, esse programa aqui é um programa de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado, em algo chamado Ciência Jurídica. Ou seja, depois disso tem mais porra nenhuma. Então, segundo os teóricos, sem metodologia não há ciência. O que é metodologia? E olha que eu estou quase tremendo, porque até agora não bebi nada hoje. E nem fumei. Nem bebi, nem fumei nada hoje ainda. Então, eu já estou aqui assim, quase. Então, senhoritas e senhoritos, professor, eu arriscaria dizer que seria um conjunto de ferramentas, um conjunto de mecanismos que sirvam ou que servem de diretrizes ou de direção para que o pesquisador busque estruturar um certo conhecimento ou um certo ramo, né, do conhecimento humano. Na verdade, quando a gente coloca à disposição esse termo para exame, é muito comum, inclusive nos nossos projetos, né, de tese ou de dissertação, que na parte de metodologia a gente confunda também com a palavra método, né? Se usa muito o tal do indutivismo, do dedutivismo e por aí vai. Mas, na verdade, para mim ainda, professor,
desde o conceito que eu tentei fazer até agora, ainda continua sendo um termo bastante abstrato. Assim como o termo complexidade. Complexidade, para mim, é algo que não para conceituar, está se igualando ao termo de metodologia. Mas, em resumo, seria isso, né? Um mecanismo de guia ou de diretriz para que o pesquisador possa organizar certo ramo do conhecimento. Muito bem, Ilmar. Mais alguém? Eu penso, professor, muito mais na metodologia como um ato de honestidade, vamos dizer assim. Penso muito mais na exposição de premissas e de procedimentos ou de fundamentos, né, desses procedimentos para a exposição daquele conhecimento. Então, para mim, a metodologia ela funciona muito mais como uma contextualização da produção do conhecimento científico. Até porque, como eu estou no momento de transição, né? Eu sou um retórico há 10 anos, estudo retórica, mas estou começando a caminhar para a fenomenologia. Estou cansando um pouco de retórica e estou caminhando para a fenomenologia. Então, mas ainda a questão de verdade, exauriente... Álvaro, a fenomenologia de quem? A fenomenologia de Russell? Estou caminhando para Russell, estou caminhando para Russell e Wittgenstein. Wittgenstein. Okay. E aí eu ainda tenho uma certa dificuldade de trabalhar com noções de verdade. Então, para mim, é muito mais uma contextualização, uma fundamentação da produção do conhecimento, que a gente saiba a sua correspondência. Se eu por exemplo, não sou da teoria dos sistemas, não meu crédito, né? Mas quando eu estudo Luhmann, quando eu estudo Habermas, eu percebo que ele faz sentido, ele é coerente, ou ele tem um corpo muito pesado em sua metodologia, em sua base metodológica. Então, isso situa o conhecimento em um espaço teórico, né? Então, para mim, não necessariamente é um estudo de verdades ou um estudo sobre os procedimentos ou sobre as ferramentas, mas sim muito mais uma exposição do métodos, né, da origem mais grega mesmo da palavra, de uma exposição do caminho traçado para a construção daquele conhecimento. Perfeito, ok. Mais alguém? Como os colegas falaram, né, acho que a ideia que remete à metodologia quando falamos é mais a questão da sistematização, né, para chegar àquela resultado da pesquisa, né, os caminhos que nós adotamos para chegar, o que me remete, né, estou no mestrado ainda, estou no início, professor, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é essa questão da sistematização, né, a adoção dos caminhos para chegar no resultado pretendido na pesquisa e na confirmação, né, daqueles objetivos. Certíssimo, senhorita Yanara. Até o final eu acerto seu nome, Yanara. Mais alguém? Professor. Pode falar. Desculpe, Harrison. É isso? Eu vejo muito como uma delimitação também, acho que muito também nessa vertente que o Álvaro falou, né, para se chegar a essa verdade, como se fossem as regras do jogo, né, uma delimitação para poder delimitar um caminho a ser seguido, né, qual vai ser o caminho que eu vou seguir, a escolha e quais serão essas ferramentas, os instrumentos que eu vou utilizar, né? Na verdade, eu vejo muito como uma delimitação, né? Uma supressão, é uma escolha, e, ao mesmo tempo, a eliminação de outros caminhos que seriam possíveis também. Ok. Harrison. Oi. Consegue me ouvir bem? Que eu estou também no 3G aqui, não sei se o áudio está chegando legal. Eu consigo sim. Pronto, eu partilho da ideia dos colegas, assim, um pouco de cada, desse mecanismo de sistematização, como a Ionara colocou, que seria mais um instrumento, aí eu vou na parte de instrumentalização mesmo da própria ciência, de buscar uma compreensão daquilo que é o real.
Então, estabelece ali um mecanismo que visa dar um mínimo de segurança. Então, quando a gente fala em conhecimento, tem todos aqueles concepções de conhecimento, mas quando a gente vem para a ciência, né, e foca na ciência do direito, a metodologia entraria como um mecanismo que vai viabilizar uma compreensão minimamente ordenada do que é o fenômeno do direito, enquanto um fato social. Porque acho que era Jaine, era que ia falar? Ou eu errei? Não estou aqui refletindo sobre o que os colegas estão falando, mas eu concordo, partilho dessa ideia mesmo. A metodologia é o caminho, né? De honestidade. Eu gostei muito do que o colega falou, de você explanar de que forma você vai testar ali a sua hipótese. E também serve como caminho para outros pesquisadores, né? Porque eles vão entender quais foram os métodos que você utilizou para chegar naquilo ali e ver se vai ajudar de alguma forma na pesquisa dele e tudo mais. Enfim. Muito bem. Então, vamos lá. Antes de continuarmos, eu só vou me apropriar aqui também da fala de Álvaro no seguinte sentido. A honestidade, né? Então, sejamos honestos. Quem aqui, da metodologia que colocou no seu projeto, né, tem ciência sobre a utilização dela na pesquisa? Quem aqui colocou lá naquele item metodologia e diz assim, não, eu usei aquela metodologia, aqueles que já estão há mais tempo, dizem, não, eu já usei aquela metodologia que está lá no projeto de pesquisa. E os que colocaram agora dizem assim, será eu tenho ciência realmente do que é aquele método que eu apontei naquele tópico? Já que a palavra utilizada por Álvaro é honestidade. Quem realmente tem ciência, a honestidade de dizer, não, a metodologia que está ali, eu refleti sobre ela na hora de construir minha minuta do projeto de pesquisa, eu fiz uma pesquisa só metodológica, né, me debrucei sobre várias perspectivas, sobre várias matrizes metodológicas, analisando o objeto da minha investigação, da minha pesquisa, e aí depois refleti com as minhas garrafinhas de triunfo, tal, e aí fui para lá, escreveu, então foi para o meu tablet, ou foi para o meu, aí não sei o quê, ou foi para o meu computador, não sei o que lá, e produzi o tópico metodologia e coloquei na minuta do projeto de pesquisa. Eu espero que eu tenha colocado dessa forma. Eu fui nessa concepção mais procedimental mesmo, estabelecer metas, objetivos específicos, e como eu vou conseguir esses objetivos, a partir de qual posição, de qual pensamento. Então, na limitação da minha compreensão, acredito que eu fui honesto. Sim, agora, sim, Harrison, só que procedimento metodológico é um fenômeno, metodologia é outro. Não se confundem. Isso. Procedimento metodológico é operacional. Metodologia é imaterial, é cognitiva. Então, nessa acepção aí, eu já fico mais um pé atrás, então. Veja, de Descartes para cá, tem duas palavras que construíram metodologia. Álvaro, diga, Álvaro. Sobre esse ponto da minha, eu acho assim, o meu projeto, né, eu já, sei lá, eu pensei nessa ideia em 2014, eu acho, 2015, no início da minha graduação, quando a Sofia Tifoletti veio dar um curso sobre o judicial borrowing e tal, e já estudava retórica. Então, de um certo ponto, assim, faz um tempo que eu penso sobre as coerências, e João Maurício Adeodato, ele tem alguns bons textos que falam, né, sobre a questão de metodologia, metódica. Então, assim, até um certo ponto, eu até abdiquei meu antigo projeto, né, do mestrado, ele ia para uma retórica muito mais gadameriana, heideggeriana. E agora, para esse, eu tive que realmente abdicar dessa outra base, porque não era tão coerente, não seria honesto adotar uma base gadameriana da retórica ou da heideggeriana da retórica. Então, assim, de alguma forma eu me empenhei, né? Se eu sou plenamente consciente, obviamente que não, eu sou plenamente consciente de nada na minha vida. Mas
que eu me empenhei em compreender, e assim, minha metodologia, ela não é nada descritiva, no sentido de que eu não descrevo nenhum procedimento, né? Eu realmente trabalho esse background mesmo, essa situação de que diante de uma metódica retórica, tudo é retórica, tudo é discurso, e nenhum discurso pode pretender se verdadeiro, né? Senão ele renuncia à própria retórica. Então, a um certo ponto, sim. Bom, veja, eu não diria todo discurso, eu diria toda linguagem. Toda linguagem, sim. Todo discurso, tenho minhas dúvidas. Porque os discursos fazem nascer paradigmas. Os discursos constroem realidades. E eles são formas comunicativas de linguagem. Nós estamos aqui numa ferramenta de produção de discurso de linguagem. Ela é uma realidade. E se não fosse ela, nós não estaríamos produzindo nenhuma linguagem, porque estaríamos todos em isolamento e, portanto, não haveria esses encontros virtuais. Não, de certo ponto. Se você pensa, foi exatamente aí essa questão que eu renunciei ao paradigma gadameriano. Para Gadamer, se um ser pode ser compreendido, ele é a linguagem. Então, Gadamer traz a linguagem para a constituição do ser. Basicamente, ele faz uma regressão da epistemologia até para a ontologia, né? Tem gente que fala isso, eu não tenho tanta certeza disso. Já Deodato, ele está atrelado muito mais a uma hermenêutica do Michel Proper, que considera a existência de evento, né? Então, o Deodato, ele diferencia evento, linguagem e racional, né? Ou intelecção, vamos chamar assim. Então, para Deodato, o evento ele existe independentemente da linguagem. Agora, sua narração, a sua captura, ela vai ser obrigatoriamente linguística. E é a partir daí que a gente tem. Para os construtivistas, compreender é improvável. E compreender é improvável por um Exato, detalhe. Já diria Luhmann, né? Sim. A comunicação é improvável. Claro. Por um detalhe, né? Compreender é improvável por um detalhe que me parece extremamente factível. Né? Você tem uma memória que não é a memória que eu tenho. Eu tenho uma memória que não é a memória que você tem. Então, quando eu falo, você ouve com a sua memória, não com a minha. Quando você fala, eu ouço com a minha, não com a sua. Então, como é que pode haver diálogo, compreensão e entendimento? O que tem é produção comunicativa. Ou, como diz Luhmann, é transformar o incomunicável em comunicável, que é o que o direito faz o tempo inteiro. Mas, enfim, vamos lá. 2 palavras constroem conteúdos metodológicos, digamos assim, de propostas metodológicas na modernidade. A primeira dela é a ratio, a razão. Né? Aliás, uma das concepções metodológicas da modernidade, e por isso que eu digo que, quando Harrison se refere que eu falei, metodologia é algo imaterial. Metodologia é uma ideia, metodologia é uma cognição, uma concepção. Ou seja, até a modernidade, a ratio, até a modernidade, a razão, ela era uma propriedade de poucos. Ou seja, na sociedade medieval eclesiástica europeia, quem tinha razão era a igreja e o príncipe. O pensamento moderno, do ponto de vista metodológico, transforma a razão acessível a todos. Na modernidade, se eu tenho capacidade de produzir discurso, e capacidade de produzir discurso aqui é no sentido de que eu tenho liberdade para produzir discurso, esse discurso que eu venha a produzir, ele tem que traduzir uma racionalidade, uma razão. Uma razão. Então, essa é a primeira palavra de conteúdo de uma matriz metodológica. É que a metodologia ela traduz uma razão. E aqui, razão, ela aparece em várias outras palavras, como, por exemplo, ela aparece em lógica. Ou seja, um pensamento metodológico é um pensamento lógico, que traduz uma lógica. Quem escreveu sobre isso foi
Hegel publica, em 1814, Ciência da Lógica, que seria a tradução de um pensamento lógico. Portanto, uma ideia metodológica que, na sua estética linguística, né, ou nas suas possibilidades de estética linguística, nas diversas possibilidades de estética linguísticas, ela se traduzisse como uma lógica. E ele faz uma afirmação das mais contundentes da memória da filosofia. E não é um jogo de palavras, abre aspas. A lógica só é lógica por não ser lógica. Não sendo lógica, por isso ela é lógica. Ponto. Quando se lê essa parte do texto, vai dizer assim, que diabos ele está querendo dizer? Hegel está querendo dizer, não. Ele está afirmando, a lógica é temporal. Ou seja, a lógica, ela tem um código de barras. Qual era a lógica? Qual era a lógica na Alemanha entre 1933 e 1945? Qual era a lógica do direito positivo na Alemanha entre 33 e 45? Qual foi a lógica, ou qual era a lógica, e aqui, com todo respeito, devido respeito, máximo respeito aos meus amigos constitucionalistas, né? Qual era a lógica do constitucionalismo brasileiro entre 1824 e 1888? Porque, em matéria de direito, por exemplo, nós temos dois momentos fenomenológicos interessantíssimos. Os americanos inauguram a primeira Constituição escrita do mundo moderno. E essa Constituição não abole a escravidão no direito americano da common law. A escravidão só vem ser abolida quase 100 anos depois, 90 e poucos anos depois, em 1864, 65. É só assistir, por exemplo, o documentário 13ª Emenda, né, que está aí na Netflix. Ou seja, os americanos que inventaram a primeira Constituição escrita do mundo só abolem a escravidão por uma emenda à Constituição, não pela Constituição. E nós somos mais bizarros ainda. Nós abolimos a escravidão no Brasil com uma lei infraconstitucional. Com a palavra, os constitucionalistas, que dizem que é o direito dos direitos. Qual é a lógica? Qual foi a lógica desse constitucionalismo? Qual era a metodologia desse constitucionalismo? No caso brasileiro, a situação é mais grave porque nós temos uma previsão na Constituição de 1824. No caso americano, não. Eles foram omissos, legislativamente falando, do ponto de vista do poder constituinte originário. Nós não, nós metemos na Constituição. O sistema econômico aqui é escravagista. E aqui, como dizia Tobias Barreto na Escola do Recife, aqui um homem pode comprar outro, desde que, está na norma, a palavra é essa, desde que o outro homem seja de determinada cor. Qual metodologia foi utilizada para essa construção? Perguntaria Hegel, qual a lógica esboçada nessa metodologia? Qual a ratio? Nós estamos na modernidade, é 1824, é 1787. Qual a ratio colocada nessa metodologia? Qual a razão? Colocada nessa metodologia. A segunda palavra é descobrimento. A segunda palavra é descobrimento. Essa palavra contribuiu enormemente para as construções denominadas científicas, no sentido de afirmar
lá na origem de 1611, com Descartes, já que a metodologia tem a finalidade, para alguns, a função, para outros, de buscar as verdades científicas, então essas verdades científicas elas têm que ser descobertas. A metodologia, portanto, teria uma finalidade ou uma função de descobrir, não apenas buscar, buscar e descobrir essas verdades científicas. Só que 1933, em 1933, aparece um texto que é extremamente provocativo sobre metodologia, sobre ciência, sobre rácio, sobre descobrimento. Entre 1933 e 1945, um rapaz que nos parece que ele conhece alguma coisa sobre ciência, esse rapaz. Ele costumava tirar umas fotos com o cabelo todo arrepiado, uma língua enorme para fora, uma lousa atrás, toda rabiscada e tal. Esse rapaz, chamado Albert Einstein, entre 1933 e 1945, ele constrói uma série de 10 textos que serão publicados postumamente, depois dos anos 50. Mas ele já deixou um título para aqueles 10 textos que seriam publicados postumamente. O título é Escritos sobre os Anos Difíceis. Penso que eu não preciso explicar porque é que Einstein colocou como título para os seus 10 textos Escritos sobre os Anos Difíceis. Um cientista judeu na Alemanha nazista. Eita! Sem provocações, mas penso que é um tempo de se construir um livro assim, escrito sobre os anos difíceis nos trópicos. Nesse texto de 33, que é o texto inaugural, Einstein faz uma afirmação que ela joga séculos da ciência na lata do lixo pelas palavras razão e descobrimento. Afirma Einstein no texto de 33, abre aspas, toda e qualquer construção teórico-científica nada mais é do que uma invenção linguística da mente humana. Fecha aspas. Repito, a afirmação de Einstein. Toda e qualquer construção teórico-científica nada mais é, olha a expressão que ele utiliza, nada mais é do que uma invenção, não razão ou descobrimento, invenção. É uma invenção linguística da mente humana. E aí ele dá 2 exemplos que são inquestionáveis. 2 exemplos que são inquestionáveis. Ele diz, os observadores da física dizem que meu amigo Sir Isaac Newton descobriu a teoria da gravidade. Einstein vai e diz, Newton não descobriu absolutamente nada. Essa não é a metodologia. A metodologia não é de descobrimento. A metodologia é de invenção. Newton, observando o fenômeno da macieira, a física, numa tradução pobre, é claro, numa síntese e numa tradução extremamente pobre, que a Inglaterra é realmente um país que não tem nada para fazer, porra. Hoje, ela já não tinha no tempo de Newton. Hoje, então, não tem mais porra nenhuma. É um país cor de cinza,
Eles construíram tudo. No século XIII, eles tinham castelos extraordinários, cidades funcionais. Cara, porra! Você vai para a Inglaterra e diz assim, que porra tá fazendo aqui, rapaz? Não tem nada para fazer nessa porra desse lugar, rapaz. Tá tudo feito nessa merda. Os caras no século XIX, porra. Os caras no século XIX fizeram uma proposta para os americanos, porque a circulação de informação comercial, ou seja, de produção para negócio, venda de mercadorias entre a Inglaterra e os Estados Unidos, ela levava 28 dias, 30 dias para uma comunicação atravessar e chegar lá naquela ilha europeia e depois devolver a comunicação mais 28 dias para chegar nos Estados Unidos. Os caras inauguraram um telégrafo que diminuiu a comunicação para minutos. O que era feito em semanas e semanas de produção de comunicação passou a ser feito em minutos. Mas isso era 1800 e alguma coisa. Então o que é que tem para fazer nessa porra desse lugar? Não tem nada. Mas Einstein vai e diz, Newton não descobriu absolutamente nada. Está lá observando a natureza, observando a fenomenologia, observando. Né? E ele observou a tal da macieira, ia lá, a maçã estava verde, ia lá, a maçã estava verde, na hora ficou madura, caiu. E a gente sabe que certas coisas, quando ficam maduras, caem, e que para levantar dá um trabalho terrível. Né? Mas nesses tempos modernos, os fármacos ajudam bastante nessa matéria. Ajudam bastante nesses tempos modernos, os fármacos. Né? Mas Newton está lá. Segundo Einstein, e conhece alguma coisa sobre ciência, Einstein vai e afirma. Newton observou uma fenomenologia para a qual, quando ele provocou as pastas C2 dele aqui, ele não encontrou nenhuma linguagem correspondente àquele fenômeno que ele assistia na natureza. Ou seja, Newton observou que a maçã caía. Ele vai para a física e procura na memória da física. Eita, na memória da física, na memória do direito, na memória da moral, na memória da política, na memória da economia. Então, Newton vai lá, procura na memória da física, verbete atrás de verbete, e assim... Não, tudo que está aqui na memória da física não se encaixa naquilo que eu acabei de ver. O que é que Newton faz? Tem um start. Newton diz, vou chamar isso de gravidade. Aí Newton inventou, segundo Einstein, o que é qualquer construção teórico-científica, nada mais é do que uma invenção linguística da mente humana. Então Newton olhou e disse assim, a palavra é gravidade. Aí agora eu vou explicar o que é gravidade. Quando Newton passa a explicar o que é gravidade, e ela passa a ser reconhecida como uma teoria científica, a partir de então, todos que vão falar de gravidade têm que fazer o quê? Citar Newton. Ou seja, Newton inventou um verbete científico para a física que se tornou a própria memória científica da física. Onde está a razão? Pergunta Einstein. Onde está o descobrimento? Pergunta Einstein. Não há. O que há é invenção. O que há é invenção. Metodologia é uma ideia. Com a linguagem, eu explico a concepção cognitiva, a ideia. Mas eu preciso observar. E ao observar, eu preciso provocar as minhas pastas. E se nas minhas pastas eu não encontrar correspondentes linguísticos comunicativos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inventar uma palavra e explicar essa palavra. Ora, querem exemplos? Vamos para os exemplos. Por exemplo, um rapaz barbudo chamado Karl Marx, antes dele existia a expressão proletariado, luta de classes, Estado burguês, maior-valia. Antes dele existiam essas expressões na economia política. Luhmann,
na sociologia e no direito? Autopoiese, acoplamento estrutural, diferenciação social, reflexividade, tautologia, autorreprodução. Essas palavras existiam na sociologia e no direito? Não. Não. Eles descobriram essas palavras? O que eu quero dizer é o seguinte, e essa é uma afirmação. Se você veio a esse programa, que se auto-intitula Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, e se você veio a esse programa buscar conhecimento, e você está aí em João Pessoa e já foi vacinado, com todo respeito, vá para o bairro dos bancários. Esse programa não tem nada de conhecimento ali a ofertar. Professor nenhum nesse programa tem conhecimento ali a ofertar. Você está nesse programa para produzir o conhecimento, não para vir buscar conhecimento. Você não veio aqui buscar ciência. Você não veio aqui buscar saber. Você não veio aqui buscar conhecimento. Você veio aqui ofertar. Você tem um projeto de pesquisa que é uma dissertação de mestrado. É um trabalho doutoral, é uma propositura doutoral. Então, você tem que ter cognição e linguagem. Para ter cognição e linguagem, é preciso ter memória. Se você tiver os três, então, cabe a você observar. E com as observações, faça as suas proposições. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Invente. Saber, conhecimento, ciência, segundo Einstein, é invenção, não é razão, não é descobrimento. É invenção. Ou seja, o que é que você vai propor no seu trabalho dissertativo ou no seu trabalho doutoral, que alguém vai olhar e dizer assim, opa, alguém vai observar, alguém que eu diga, o avaliador, o examinador vai observar e dizer assim, opa, sobre isso, eu nunca tinha lido essa palavra. O que quer dizer essa palavra aqui? Harrison, essa expressão que você colocou no texto, qual é a descrição dessa expressão? Qual é o sentido dessa expressão? Ela é empregada como? De onde ela veio? E aí Harrison vai olhar para o examinador na banca e vai dizer assim, professor, o senhor tem tempo? Porque eu tenho umas 4 horas para discorrer sobre essa expressão para o senhor. O senhor tem tempo nessa tarde? Me dê 4 horas. Eu ficarei aqui durante 4 horas. Agora, se as suas palavras são as mesmas, qual é a sua proposição? Ou seja, se as suas expressões, se as minhas expressões são sempre as mesmas, que já estão nos verbetes da memória do direito, da memória da sociologia, da memória da política, da memória da economia, da memória do direito econômico, da memória do constitucionalismo. Se as expressões são as mesmas, qual é o saber, qual é o conhecimento que nós estamos produzindo? A não ser que você diga, Luciano, mas metodologicamente, cognitivamente, eu posso estabelecer uma ressignificação da palavra. Opa! Massa. Posso estabelecer uma ressignificação. Ou seja, me apropriar de uma palavra, jogar para dentro do direito com um outro sentido. E aí eu vou explicar o sentido dessa palavra ao ser empregada no direito. Opa, sim. Luhmann fez isso o tempo inteiro. Adorno fazia isso. Hockenheim fazia isso. Lukács fazia isso. Wittgenstein, no Tratado Lógico-Filosófico, faz isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Antecipando muito. Olha só. Antecipando muito a Einstein. Mais uma vez. Aquele rapaz lá do interior de Sergipe. 1885, ele publica aquele texto, chamado Uma Nova Intuição sobre o Direito. Sabe qual é a afirmação que ele faz? Vamos ao texto. Abre aspas. O direito não é tão antigo assim. Ponto. A memória do direito não é tão antiga assim. Ponto.
A história do direito não é tão antiga assim. Ponto. A história da pedra é mais antiga que a história do direito. A história da cerâmica é mais antiga que a história do direito. Ponto. A história da culinária é mais antiga que a história do direito. Ponto. Aí ele vai e diz: o direito é um produto linguístico, histórico e cultural da humanidade. Bom, só aí nessa expressão, Tobias Barreto já acabou com a ideia justnaturalista europeia, ao dizer que o direito é um produto linguístico, histórico e cultural. Porque em seguida ele é assim: o direito não é um presente dos céus, não é um presente divino. E na Europa, nessa época, o justnaturalismo ou o iusnaturalismo, como diz os meninos aí na linguagem tecnológica, era o top das construções do direito, o top. E aí Tobias Barreto vai dizer assim: direito natural? O que é isso, direito natural? Ah, direito natural é aquela afirmação do pensamento europeu que diz que as pessoas nascem com direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade. Esse é o direito natural? Tobias Barreto vai dizer assim: não tem correspondência nenhuma com a realidade. Não existe um direito natural. O que existe é um natural direito. E que esse natural direito é a luta pelo direito. E qual é o exemplo que ele dá para simplesmente acabar com essa teoria do direito natural? Em sala de aula para um professor, ele vai e diz: professor, o senhor está falando de direito natural aí. O senhor já andou aqui pelas ruas do Recife? E o professor diz: já. E aí ele diz: já andou pelas ruas do Recife? Já. Tem pessoas nas ruas do Recife, professor, que não são vistas ou observadas como pessoas, mas sim como mercadorias, como coisas. Mas elas nascem como as outras pessoas que o senhor diz que têm direito natural. Por que elas não têm direito natural? O senhor sabe quem são essas pessoas que eu estou falando, professor? O professor diz: sei. Então, sim, onde está o direito natural delas? Diz Tobias: eu, por exemplo, leciono línguas para jovens que ficam me falando das propriedades dos pais deles. Eu tenho uma aluna, fulana de tal, leciono francês para ela, que ela fica falando de uma mulher, mas que não é mulher, que cuida dela, da roupa dela, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, e que ela chama de fulana, mas que de vez em quando ela diz: meu pai está pensando em vendê-la. Vendê-la, professor? No paradigma do direito natural, vender um ser humano, professor? Tudo isso à luz de um Estado constitucional de direito. O que são as lógicas? O que é a metodologia? Mas Tobias Barreto poderia ter parado por aí. Mas aí ele vai e inventa uma linguagem. Que você vai, por exemplo, na Faculdade de Direito, na disciplina de Filosofia do Direito de Heidelberg, e o professor está lecionando com esse texto na mão. Porque ele inventou uma linguagem. E essa linguagem, para muitos alemães, é o conceito de direito insuperável até os dias de hoje. Para traduzir o seu conceito de direito, o que é que ele faz? Ele usa a língua latina, que ele era professor de latim desde os 15 anos de idade. Ele vai e diz: serpem nisem, serpet comederet, non fit drago. Fecha aspas. A serpe que não devora a serpe não se faz dragão. A força que não vence a força não se faz direito. O direito é a força que matou a própria força. E aí ele dá o exemplo da Revolução Francesa. A serpe medieval, que não queria morrer, e a serpe moderna, que queria nascer. Ele inventou uma linguagem, utilizando o idioma latim, para traduzir um conceito, para construir uma definição, para esboçar uma teoria sobre o que é o direito. Ou seja, não há
como construir saber ou conhecimento ou ciência sem ter uma linguagem. E se essa linguagem é a mesma, como diz Luhmann, então não é produção de conhecimento ou de saber, é reprodução de conhecimento e de saber, e não produção. Então não é invenção, como dizia Einstein, de saber e de conhecimento. É como diz Luhmann, é reprodução. Por isso, a metodologia aqui utilizada, ela se chama metodologia observacional, construtivista, estrutural, crítica e funcional. E explicarei cada elemento linguístico dessa metodologia. Mas para isso, vou pedir a todas e todos que leiam o texto, né, que eu requeri encarecidamente. A Ioman fez uma grande gentileza. Mais uma vez, Ioman, meus agradecimentos a você, de enviar um texto de Rafael de Jorge, intitulado Investigações Sociológicas no Sistema do Direito, publicado inicialmente em Oxford e depois uma tradução para o português pela revista da UNB, do curso de Direito da UNB, da Universidade de Brasília. Então, eu peço que leiam esse texto. Harrison, foi você que ficou de criar o grupo, foi? Né? Sim, professor. Já está aqui. Pronto, depois você me coloque lá. Tem meu número, não, né? Não, mas eu já enviei o link aqui no chat, que é só clicar nele e já... Então beleza, perfeito. Aí me coloque aí, eu vou atualizar o plano de aula. Durante a semana vou encaminhar o texto para a próxima sexta-feira, se eu estiver vivo, né? Não dou garantia nenhuma, né? Mesmo porque também vou começar a beber agora. Então é que não tem garantia mesmo de que amanhã eu vou estar vivo. Nenhuma garantia. E se eu encontrar um beckzinho para fumar, também vou dar minhas pipadas, né? Porque não sei o dia de amanhã. Né? Não sei o dia hoje, imagina o de amanhã. Besteira. Então, o texto para leitura fica o texto de Rafael de Jorge, Investigações Sociológicas no Sistema do Direito. Peço que leiam, façam a leitura desse texto, né? À luz da seguinte metodologia. Valeu, Alisson. À luz da seguinte metodologia. Não leiam o texto procurando compreender o texto, porque isso é improvável. Essa metodologia, ela é improvável. Leiam o texto abertamente para sentir. Não é pensar, não, é sentir. Sentir se o texto lhe provoca ideias, se o texto lhe provoca inquietações, se o texto lhe provoca incertezas, se o texto lhe provoca dúvidas. Leia sem compromisso, né? Reserve suas garrafinhas lá de Triunfo, coloque para gelar, mas no freezer, para ela ficar licorosa. Quando bater assim, leia sem a metodologia de compreender. Não pense em compreender. Pense em fazer a leitura. E espere se a leitura vai lhe dar um start biológico. E depois um start cognitivo, psíquico. Ou seja, se a leitura vai atingir primeiro o seu sistema biológico e depois ela vai ter ressonância no seu sistema psíquico. Leiam. E retomamos, portanto, se eu estiver vivo mais uma vez, a partir da metodologia. Teremos a metodologia. Antes de iniciarmos a metodologia no próximo encontro, explicarei os 4 eixos e aí partiremos para a metodologia. Muito bem. Quem quiser se manifestar, quem quiser, enfim, colocar uma ideia, fique à vontade para os encerramentos. Está tranquilo. Tudo em ordem? Como perguntaria Augusto Conte, tudo em ordem? Tudo em ordem? Tudo bem. Então, bom final de semana para todos, para todos. Espero nos encontrarmos virtualmente próxima sexta-feira.
Grande abraço. Valeu. Até mais, professor. Até mais. Abraço. Tchau. Até mais, pessoal. Até mais. Interromper gravação. Interrompi.